Está no ar o Jornal da Noite da MBC-TV, edição de domingo. Confira as principais notas informativas que marcam a atualidade. Mocaristas dizem estar apreensivos com a possibilidade de a onda de violência contra imigrantes na África do Sul atingir as rotas usadas para abastecer os mercados moçambicanos. Apesar das atividades decorrerem normalmente, os importadores alertam que uma escalada de insegurança poderá comprometer a entrada de produtos essenciais no país. Violência contra imigrantes na África do Sul continua a alimentar a preocupação entre os moçambicanos. Além dos cidadãos que vivem naquele país, cresce agora o receio entre os importadores informais, conhecidos como mocaristas, que dependem das rotas comerciais sul-africanas para abastecer os mercados nacionais. Ao se debruçar sobre este fenômeno, o presidente da Associação dos Importadores Informais, Sudekar Novella, assegurou que os corredores habitualmente utilizados pelos mocaristas permanecem seguros e as atividades decorrem sem constrangimentos. Contudo, alertou que pode estar iminente o risco de a violência atingir essas rotas. Ainda não nos afetaram, porque ainda não sofremos nenhuma baixa por causa desses de xenofobia. Mas, sem dúvida, paira-nos o espírito de medo. Saber que estamos a viajar para a África do Sul, onde grupos de cidadãos estão a promover manifestações. Caso os protestos se estendam aos principais corredores comerciais, os mocaristas admitem que o abastecimento de vários produtos poderá ser afetado, com reflexos imediatos nos mercados e nos preços praticados no país. Ainda não chegaram nesses caminhos que nos levam aos mercados sul-africanos, ainda não chegaram aqueles caminhos que nos levam às farmas. Mas já que eles até já fizeram um plano dessas manifestações, então acredito que um dia poderão atingir também os mercados, poderão atingir também as farmas onde vamos carregar. E se assim for, aí poderemos sofrer baixas e não teremos alternativa mais para continuarmos a abastecer o nosso mercado grossista sem peito. Não se sabe de que viveremos. Perante este cenário, Sudekar Novella sugere que Moçambique deve reduzir a dependência das importações provenientes da África do Sul, apostando no aumento da produção nacional para garantir maior segurança no abastecimento. O economista e especialista em finanças públicas, Gift Sinalo, considera que a crise financeira das autarquias está na origem das sucessivas greves de funcionários municipais registradas em várias regiões do país. Segundo esse Sinalo, as receitas próprias dos municípios são insuficientes para cobrir despesas correntes, defendendo uma revisão profunda do atual modelo de financiamento e descentralização. As greves recorrentes nos municípios de Quelimane, Namahacha, Inhambane, Nacala e Angoche, bem como em várias autarquias das províncias de Maputo e Tete, revelam uma crise financeira estrutural que ultrapassa os atrasos no pagamento de salários. O economista especialista em finanças públicas, Gift Sinalo, apontou que o problema central está nas fragilidades das receitas municipais. Segundo explicou, os recursos próprios arrecadados pelas autarquias contêm apenas cerca de 32% das despesas mensais
deixando um grande déficit no funcionamento dos municípios. O município já fez um estudo e concluiu que maior parte dos municípios, as receitas próprias do município cobriam por aí 32% das despesas. Então, quer dizer, daqui tem mais de 60% a 70% das despesas que dependem de outras fontes. Entre elas, podemos aqui destacar o Fundo de Compensação Autárquico. Então, quando esses fundos atrasam ou são irregulares, isso cria uma imprevisibilidade no cumprimento das obrigações destes municípios. Ensinalo alertou que os atuais mecanismos de arrecadação de receitas municipais não garantem recursos suficientes para assegurar o funcionamento regular das autarquias nem o cumprimento das suas obrigações. Os instrumentos que permitem mobilizar receitas fiscais a nível dos municípios, eles não são suficientemente de grande importância em termos de valores, daí que não é possível que com estas receitas elas consigam cobrir aquilo que são as suas obrigações. Uma coisa seria termos um caso isolado do município e outra coisa é uma questão estrutural de todos os municípios. Então, quando é uma questão estrutural de todos os municípios, isso quer dizer de que é o desenho institucional que falha neste aspecto. Este especialista defendeu, por isso, a reformulação do modelo autárquico e o novo desenho da descentralização. Precisa se remodelar todo o desenho das autarquias, de modo que se veja onde é que está o maior problema. Porque o que aconteceu com o processo de descentralização, da criação das autarquias? Nós temos que ter em conta que estamos progressivamente caminhando para uma descentralização mais ampla. Então, a experiência do que está acontecendo com os municípios, isso fornece uma perspectiva daquilo que pode acontecer quando formos a descentralizar os distritos e por aí em diante. Então aqui estou a reparar a questão dos municípios como um campo para nós tirarmos um aprendizado e melhorarmos a questão de descentralização. A discussão surge numa altura em que o PSOE 2026 prevê transferências correntes para as autarquias superiores a 6,8 mil milhões de meticais, como parte dos esforços do governo para reforçar o financiamento da administração local. Os organizadores da primeira edição do Mercado das Indústrias Culturais e Criativas criticam a ausência de um fundo público para financiar o setor. O diretor executivo do MIC-MZ, Amósimo Cavell, pugna pela implementação efetiva da legislação existente e a criação de um mecanismo de apoio às artes e à cultura. Já Paula Cunha, também membro destacado da organização, considera que uma aposta do governo poderá estimular o investimento privado e impulsionar o desenvolvimento do setor. A realização da primeira edição do Mercado das Indústrias Culturais e Criativas em Maputo colocou em evidência os principais obstáculos que continuam a limitar o crescimento deste setor em Moçambique. Entre os desafios apontados pelos promotores do evento está a falta de mecanismos sólidos de financiamento público, uma barreira que, segundo defendem, impede que a cultura e a criatividade assumam plenamente o seu potencial como motores da economia, geração de emprego e valorização do talento nacional. Quase que em Moçambique não existe nenhum mecanismo de financiamento às artes e cultura, não existe uma instituição uma instituição estatal nesse caso, não é? Com muita pena que o Fundac quase que já não existe como Fundac, como um fundo que apoia a criatividade, que apoia os artistas. Então, nós tivemos uma mesa com a Secretaria do Estado da Cultura do Moçambique e a diretora do Ministério da Cultura do Brasil para troca de experiências e percebemos isso, que o nosso país só tem legislação, só tem política, mas não tem ação com a cultura para ativar as artes e a produção cultural. E o Brasil mostrou que, com números, não é, exatos, com projetos
com iniciativas implementadas pelo próprio Ministério e com números que o Ministério investiu para a cultura e com números que a cultura gerou no PIB brasileiro. Não é? Amos Mukavela afirma que o governo deve assumir um papel de parceiro estratégico, criando condições para implementar a legislação e fortalecer o setor. Nós precisamos que o governo seja aquela gente que está a dizer para o setor privado, olha, vai acontecer este tipo de atividade, pessoa X se aproximou de nós, pediu um apoio institucional, nós estamos a dar uma carta abonatória, nós estamos a dizer que nós acreditamos no mercado das indústrias culturais e criativas, por exemplo. E se eu acredito no MIC, significa que eu estou a dizer, olha, estou a pôr o meu carimbo, estou a chancelar em como tu, como setor privado, podes tirar do teu budget alguma parte para apoiar esta atividade, porque é uma mais-valia para o país. Paula Cunha sustenta que uma maior aposta governamental poderá estimular o investimento privado e impulsionar as artes e a cultura. Nós estamos para auxiliar o governo, não é? Com ideias, com propostas, por isso trouxemos estes investidores para cá, para colmatar aquilo que o nosso governo não está a fazer. É por isso também chamamos o Ministério da Cultura e Educação como nosso parceiro, não é? O município como nosso parceiro, para que essas instituições nacionais com as estrangeiras haja uma simbiose, haja um network, não é? Para que eles possam aprender dos que os outros fazem. Por exemplo, nós não temos fundos municipais da cultura, mas temos fundos de apoio à mulher, fundos de apoio, nunca temos para a cultura. É disso que nós estamos a fazer aqui. Realizado em Maputo, de quinta-feira a sábado, o mercado das indústrias culturais e criativas reuniu atores do setor para promover parcerias e reforçar o desenvolvimento da economia criativa. O Instituto Nacional de Estatística ainda não dispõe de um financiamento necessário para realizar o 5º recenseamento geral da população e habitação previsto para 2027. Ao todo, serão necessários cerca de 7,17 mil milhões de meticais para a realização da operação censitária. Até o momento, a instituição dispõe de apenas 60% do montante necessário. A informação foi avançada pela presidente do INE, Elisa Magawa, durante o lançamento do censo piloto no distrito de Magude, província de Maputo, uma fase preparatória que vai custar cerca de 27,5 milhões de meticais. Moçambique contou-se pela última vez em 2017 e até aquela altura o número total de habitantes era de perto de 30 milhões, envolvidos 10 anos. Muita coisa mudou. Novas casas foram erguidas, infraestruturas sociais e econômicas também foram erguidas. E é neste espírito que em 2027, próximo ano, deverá ser feito o censo geral da população para ver, afinal, qual é o retrato do país 10 anos depois de 2017. E porque para um trabalho como este era necessário fazer uma experiência, foi eleito o distrito de Magude, na província de Maputo, que vai acolher o censo piloto, que vai permitir que todas as condições logísticas e tecnológicas sejam avaliadas para que em 2027, numa altura como esta, num mês como este, seja feito o censo geral da população em todas as províncias do país. Durante os próximos dias, segundo explicou Alexandre Marupi, diretor do censo, as equipas do Instituto Nacional de Estatística vão testar os questionários, os equipamentos eletrônicos e toda a logística que será utilizada durante o recenseamento nacional. Um teste piloto não é uma demonstração. É uma operação censitária completa, executada em escala reduzida, com o mesmo questionário a ser aplicado na fase principal, os mesmos manuais e os mesmos equipamentos de recenseamento nacional, destinado a identificar falhas, enquanto a correção ainda é possível e ainda é barata. Segundo explicou a presidente do INE, a realização do censo piloto vai custar ao país cerca de $430 mil, o equivalente a cerca de 27,5 milhões de meticais. Em termos logísticos, naturalmente movimentou-se viaturas, pessoas de vários sítios,
os formadores, tivemos também a parte do alojamento, alimentação, portanto gastamos cerca de 430 mil dólares. Como se disse, trata-se do censo piloto, teste piloto. Tudo que não correu bem ou que estiver com algum outro problema, vai se resolver aqui. Falando sobre o 5º recenseamento geral da população e habitação, Elisa Magawa explicou que a operação vai mobilizar cerca de 112 mil recenseadores e exigir um investimento global de 112 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 7,7 mil milhões de meticais. Contudo, a instituição dispõe até o momento de apenas 60% do financiamento necessário. Para 2027, vamos ter cerca de 112 mil recenseadores. Portanto, em paralelo está a decorrer o trabalho da cartografia censitária. Esse trabalho é que vai definir o volume de trabalho exato. Então, de acordo com o volume de trabalho previsto para 2027, o censo vai ser orçado em 112 milhões de dólares. Nós estamos ainda na fase de mobilização de fundos, não temos todo o valor, mas estamos expectantes de que a coisa vai correr bem, porque temos promessas e temos alguns que já efetivamente deram a sua contribuição. Por sua vez, os jovens selecionados para integrarem o efetivo de recenseadores consideram o censo piloto uma oportunidade de emprego, numa altura em que o desemprego continua a afetar muitos jovens no país e, em particular, naquele distrito. A formação decorreu de boa forma possível. Pude aprender o máximo possível de como encarar os agregados familiares, que são números de família que nós vamos fazer contactos com eles e fomos ainda instruídos como manusear os tablets, como fazer o registro digital. Bom, não tinha emprego, de certeza que vai me ajudar bastante. Não vou aqui detalhar quem vai me ajudar, mas de certeza que vai me ajudar bastante. O censo piloto, que arrancou este sábado, vai decorrer até o dia 15 do mês corrente. E na política nacional, o chefe da bancada parlamentar do Podemos afirma que, caso a Assembleia da República cumpra o acórdão do Conselho Constitucional e restitua Fernando John ao cargo de segundo vice-presidente do Parlamento, o deputado deixará de representar politicamente o partido. Sebastião Mussanhani considera ainda que a insistência de Fernando John em regressar ao cargo revela interesses que, segundo diz, não coincidem com os do Podemos. A decisão do Conselho Constitucional que determina a restituição de Fernando John ao cargo de vice-presidente da Assembleia da República continua a suscitar reações. Falando este sábado no programa especial Informação da MBC, o chefe da bancada parlamentar do Podemos sustentou que o deputado perdeu a confiança política da formação e por isso deixou de reunir condições para ocupar o cargo em representação do partido. Sebastião Mussanhani afirmou que Fernando John foi indicado para a vice-presidência da Assembleia da República por ser membro do Podemos. Na sua perspectiva, caso permaneça no cargo contra a vontade do partido, deixará de representar a formação política que ficará na prática sem um representante na Comissão Permanente da Assembleia da República. Os 250 deputados estão organizados em bancadas parlamentares. E eles devem obediência e orientações a essas bancadas parlamentares. E eu estou a dizer que tenho um deputado num órgão que não me representa. É preciso entender. Se um membro está na direção da bancada, estamos a dizer que alguns desses são membros da Comissão Permanente por inerência. Ao caso do segundo vice-presidente. Então, estamos a dizer que temos um segundo vice-presidente que está na Comissão Permanente por inerência de funções. Então, estamos a dizer que quando nós contabilizamos a nossa participação na Comissão Permanente, estamos a contar com este elemento.
E estamos a dizer que este elemento não nos representa. Logo, estamos a dizer que temos menos um elemento para, para a nossa força parlamentar. Quer dizer, é uma questão de equilíbrio, uma questão de ética. O Sanhana acrescentou que a execução do acórdão compete à Assembleia da República. No entanto, defende que se Fernando John regressar ao cargo, não deverá ser considerado representante do Podemos no exercício dessas funções. Que este processo está sendo tratado a nível da Assembleia da República. Quem deve cumprir a decisão do Conselho Constitucional não é o Podemos, é a Assembleia da República. O que eu disse é que o Podemos continua sem confiança do seu membro. A Assembleia da República deve cumprir com aquilo que é a orientação, ou seja, o acordo do Conselho Constitucional. É verdade, a Assembleia da República vai consultar o Podemos. Qual é a perspectiva do Podemos? E a perspectiva do Podemos é esta, de facto, de manter a sua posição, que nós perdemos a confiança com o nosso membro. Então, manter o Fernando John naquela posição, a Assembleia da República deve assumir que o Podemos não tem segundo presidente na Assembleia da República. Esta é a posição da bancada do Podemos. Questionado sobre uma eventual reconciliação entre o partido e Fernando John, o chefe da bancada parlamentar afirmou que a insistência do deputado em manter-se no cargo demonstra, no seu entender, que está a servir interesses diferentes dos do Podemos. Eu acho que não é o Podemos que tem que se reconciliar com o seu membro. É o seu membro que tem que se reconciliar com o Podemos. João, eu vou lhe ser honesto. Se eu estivesse na situação em que está o Fernando John, eu nem esse tempo de ir para a recorrência no Salaconte, nem teria me dado esse luxo. Porque a primeira coisa que eu preciso compreender é que estou naquela posição porque cheguei lá através de uma lista plurinominal. E a primeira coisa que eu preciso salvaguardar é a integridade da imagem e reputação da minha organização. A partir do momento que a minha organização tem que passar por situações desta natureza por minha causa, então estou a dizer também que eu não pertenço a esta organização. Estou a dizer que não pertenço a esta organização. Então, isto vem mostrar, para mim, esse tipo de atitude vem mostrar que realmente está-se a fingir estar no Podemos, mas realmente não está. Outros interesses. Recorde-se que Fernando John foi destituído do cargo há mais de 2 meses após o Podemos alegar perda de confiança política. A deliberação foi aprovada com votos favoráveis da Frelimo e do Podemos, enquanto a Renamo e o MDM optaram pela abstenção. Mais tarde, o Conselho Constitucional deliberou nula a sua substituição e determinou a sua restituição ao cargo de segundo vice-presidente da Assembleia da República. Está feita a primeira parte do Jornal da Noite. Partimos agora para o intervalo, mas voltaremos em instantes com mais notícias. Até já. No coração de Ponta Malongane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 890. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes_malungane.
se espera de um governador do Banco Central muito cometimento, que seja muito comedido e que não se exceda em palavras. Ao longo desses 10 anos, trabalhou com total liberdade, que foi disponibilizada, digamos assim, por parte do presidente Nyusi. E o presidente Nyusi responsabilizou-se por tratar dos políticos, que ele queria, para que ele pudesse se concentrar na questão técnica da supervisão bancária. Por várias vezes, comissões relevantes da Assembleia da República solicitaram a presença do governador lá, na Assembleia, para dar determinadas explicações, e ele se recusou a ir. Então, se calhar é isso que ele pensa, que deixou isso com o presidente para gerir. O Conselho Constitucional decidiu também, através do acordo, que aquele decreto do governo sobre a revisão da lei das telecomunicações é inconstitucional, porque viola o princípio da reserva de lei legislativa por parte da Assembleia. Oxalá o Conselho fosse sempre assim, não é? Porque está a cumprir corretamente a sua função. Não é porque reprovou uma norma do governo. Não está a cumprir corretamente porque reprovou uma coisa do governo. É porque o governo também, nesse decreto, extravasou muito as suas competências. Parece existir aqui em Moçambique uma tendência de pessoas escondidas atrás dos telemóveis, dos computadores, a violarem também o direito de outras pessoas, até colocando em causa a segurança nacional. Mas que se encontrem essas pessoas e que sejam punidas as pessoas. Quer dizer, por causa de determinados maldosos que existem na sociedade, não vamos punir um país inteiro. Quer dizer, há elementos que estragam coisas, há elementos que se comportam mal. Temos aqui órgãos e entidades, temos pessoas que recebem salários grandes até para irem perseguir essas pessoas. Hoje, a não perder na MBC-TV. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC. Parceiros de mídia, MBC TV e Banca e Seguros. Parceiro institucional, Governo de Moçambique. Parceiros. O que são operadores de bolsa? São intermediários financeiros que facilitam a compra e venda de títulos. De volta ao Jornal da Noite e continuamos com as notícias. A associação na província de Gaza já entrou na fase decisiva. 10 nomes estão sob avaliação ao mais alto nível da Frelimo para ocupar a vaga deixada por Margarida Mapanzene, que renunciou ao cargo. Mas a saída continua envolta em dúvidas e alimenta especulações sobre os verdadeiros motivos da decisão. A 24 de julho último, Margarida Mapanzene, eleita em 2024 pela Frelimo para dirigir os destinos de Gaza, formalizou através desta carta dirigida ao presidente da Assembleia Provincial a renúncia ao cargo de chefe do Executivo Provincial.
Entre as razões que terão ditado a decisão pioneira no quadro da governação descentralizada, Mapanzen evocou questões profissionais. No entanto, nos bastidores, multiplicam-se interpretações de que a decisão poderá estar ligada ao escândalo que culminou com a detenção e destituição em fevereiro último da então administradora do distrito de Xaixai, Argilência Chissico, acusada de desviar produtos destinados às vítimas das cheias que atingiram o sul e o centro do país. Na edição deste domingo, o jornal Domingo revela que já decorre uma intensa disputa nos corredores internos do poder. Citando fontes consideradas fidedignas, o semanário avança que 10 nomes estão sob escrutínio no que designou de mais alto nível da Frelimo para assumir a governação de Gaza. Entre os apontados figuram o presidente da Assembleia Provincial, José Tsamb, atual governador interino, Constantino Zandamela, vice-presidente da Assembleia Provincial, Sônia Pelembe, além de Francisco Hassan, Regina Baloi, Augusto Alberto, João Chauk e Reginaldo Macuacua. Nos termos da lei, o sucessor deve sair da lista vencedora das eleições para a Assembleia Provincial, no caso em específico, a Frelimo. O órgão dispõe de até 10 dias após a recepção formal da renúncia para reunir em sessão extraordinária e declarar o impedimento definitivo da governadora, abrindo caminho para a indicação do novo titular no cargo. O sociólogo Elísio Macamo manifesta preocupação com a ausência de explicações sobre a renúncia de Margarida Mapanzen do cargo de governadora da província de Gaza, considerando que o silêncio institucional transforma uma decisão administrativa numa questão política. Para Macamo, numa democracia, os titulares de cargos públicos não devem prestar contas apenas às estruturas partidárias ou ao sistema que os nomeia, mas, sobretudo, aos cidadãos. Transmitida os sábados no Jornal da Noite, Elísio Macamo analisou a renúncia da governadora de Gaza e questionou a falta de comunicação pública em torno do processo. O sociólogo entende que a ausência de esclarecimentos alimenta dúvidas e revela uma fragilidade na cultura política de responsabilização, onde decisões com impacto público nem sempre são acompanhadas de explicações à sociedade. Um sistema que habitua os seus governantes a explicar as suas decisões produz uma determinada cultura política. E um sistema que não exige explicações produz outra completamente diferente. Por isso, talvez o aspecto mais revelador desta demissão não seja a saída da governadora, mas o silêncio que a acompanhou. E o silêncio não é apenas a ausência de informação, é um indicador da forma como o sistema concebe a relação entre autoridade e cidadania. Sugere que a decisão relevante continua a ser aquela que ocorre dentro das estruturas do poder, enquanto a sociedade fica aí como espectadora de um processo cujos critérios desconhece completamente. Para Elísio Macamo, o silêncio tornou-se o principal elemento desta crise, por demonstrar que ainda existe uma visão de poder em que a responsabilidade dos governantes está ligada mais às estruturas internas do sistema político do que ao eleitorado. Mesmo admitindo que a admissão possa estar relacionada com suspeitas de desvio de donativos destinados às vítimas das cheias, ela não foi acompanhada de uma explicação pública. Houve uma decisão administrativa, mas não houve uma justificação perante a sociedade. Ora, numa democracia, a explicação faz parte da própria natureza da autoridade, porque governar não significa apenas decidir, significa justificar as decisões, significa reconhecer os problemas e prestar contas pelos seus efeitos. Sem isso, a autoridade existe formalmente, mas perde uma dimensão essencial que é a capacidade de ser compreendida e reconhecida pelos cidadãos. Este analista afirma que a Frelimo, o partido no poder e formação política de Margarida Mapanzen, deveria assumir uma postura pública e explicar as razões que estiveram na origem da renúncia, sob pena de reforçar a percepção de falta de transparência. Este episódio é mais grave do que aparenta ser e não devia ser tomado de ânimo leve por ninguém.
muito menos pelo partido no governo. A verdadeira novidade não está no fato de uma governadora se ter demitido. A verdadeira novidade surgirá apenas se isso for acompanhado por uma transformação mais profunda da forma como nós concebemos o exercício da autoridade pública. Uma democracia amadurece não apenas quando os governantes aprendem a abandonar os cargos, mas sobretudo quando aprendem que governar implica explicar. É essa cultura de explicação pública que permite produzir uma governação mais forte, mais legítima e mais digna da confiança dos cidadãos. Margarida Sebastião Mapanzene Chongo renunciou ao cargo de governadora da província de Gaza a 24 de julho de 2026. Na carta de demissão, indicou as razões profissionais e pessoais para deixar a função. Está completa a informação para a presente edição do Jornal da Noite. Continue ligado à MBC TV e acompanhe a seguir o programa A Semana com Salomão Moiana. Boa noite e bom início de semana.